Cantinho da Alma, com Raquel Bachega. Seja bem-vinda a Alma Colorida, ao Cantinho da Alma, nossa coluna semanal que vai ao ar toda sexta-feira, aqui durante o programa Manhã Boa Nova, criado para você com muito carinho, pode ter certeza, para a gente poder estar junto, trocar conhecimentos interessantes sobre autoconhecimento, terapias integrativas e, claro, espiritualidade. Um momento só nosso para parar um pouquinho e falar, deixa eu cuidar de mim um pouquinho, não é? E hoje eu trouxe um tema muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu lembrei essa semana, que foi importante para mim na época, mas lembrar disso essa semana com a maturidade que hoje eu tenho, e muito tempo depois de ter acontecido, foi ainda mais especial que eu pude refletir novamente, tirar lição ou lições realmente valiosas. O que eu vou te contar aconteceu numa das minhas aulas durante a minha faculdade de Direito, minha primeira formação, faz um tempinho já. E eu me lembro bem, foi bem no primeiro ano, o meu professor, um dos melhores que tive naquela oportunidade, ele estava raciocinando com a gente sobre o evento manada, essa mania de comportamento repetitivo que a gente tem de, muitas vezes, não raciocinar sobre o que a gente faz, sente, fala, e a gente simplesmente entra na do outro, né? E ele estava tentando alertar pra gente como é curioso como isso acontece, e às vezes é tão naturalmente que a gente nem percebe que a gente está indo na dos outros, e isso às vezes é ruim, porque nem todos os exemplos que chegam para a gente são dignos de serem repetidos ou reproduzidos. Então, ele estava tentando alertar o nosso olhar, não só jurídico, mas humano, para esse evento tão perigoso que é o efeito manada, né? Vai um na frente e segue todos atrás sem raciocínio, sem raciocinar quem é aquela pessoa, será que eu devo seguir o que ela está fazendo, enfim. Dizia ele que numa das viagens que ele fez para fora, ele foi visitar uma exposição de arte, uma exposição até de um artista novo, mas que, enfim, ele gostava muito de obras de arte, e lá foi ele enfrentar uma fila quilométrica para prestigiar o artista. E ele notou que na entrada tinha um cordão pequeno de isolamento e um cone no meio com alguns lixos assim espalhados dentro daquele círculo. E ele notou que muitas pessoas pararam ali e ficaram observando e tecendo comentários sobre aquela obra de arte. O cone no meio, os lixos espalhados e um cordão de isolamento para ninguém invadir ali o terreno do cone. Mas olha que interessante. Ele ficou olhando o comportamento de um, de outro, as pessoas cada vez mais se aproximando para ver o que era aquilo, quando de repente passa o senhorzinho da limpeza pedindo licença gentilmente a todos e fazer o seu nobre trabalho, que era retirar aquele lixo todo ali daquela galeria. Alguém deve ter derramado algum lixinho ali no meio, enfim, e foi necessária aquela intervenção. E ele começou a olhar a reação das pessoas, porque todo mundo dizia, nossa, que gênio esse que teve a ideia de colocar o cone, os lixos, né, e um cordão de isolamento, isso representa o que para você? Ah, para mim representa isso, não, para mim representa aquilo. Era um querendo ser mais inteligente que o outro, tecendo comentários sobre aquele evento. E o meu professor resumiu bem a história dizendo assim, eu nunca me senti tão ridículo. E eu fico pensando nisso, e quantas vezes eu não fui ridícula também por apreciar o que eu nem sabia se eu apreciava, mas era porque o outro apreciava, né? Seguia certos pontos de vista que não faziam o menor sentido para mim, mas para não ser reprovada nos círculos, né, que nós frequentamos, às vezes, de amizade, a gente acabava meio que não deixa a vida me levar e, né, para fazer parte daquilo a gente se sujeitava àquelas ideias, opiniões, pontos de vista, enfim. E aí, me sentindo tão ridícula como esse professor se sentiu na época, ele explicou maravilhosamente o que é esse efeito manada e o quão ele é perigoso. Isso me fez lembrar Kardec, quando também ele pede para que a nossa fé seja absolutamente raciocinada. Eu adoro falar disso sempre que tenho oportunidade.
A fé raciocinada, ela traz lucidez, ela não deixa a gente entrar em efeitos manada, não é? Quer dizer, a quem eu sigo, por que eu sigo, como eu sigo, com que qualidade eu sigo. Isso faz sentido nessa religião? Não faz sentido? O que eu busco? O que o meu espírito já alcançou? O que ele precisa alcançar? Me parece que sem essas perguntas fica difícil qualquer sobrevivência inteligente nessa terra, não é? Então, para que nós não caiamos na mesma perda de tempo, como caíram essas pessoas observando o cone, um monte de sujeira, como um monte de gente estava achando que aquilo era obra de arte, o que pode ser para alguns. Ninguém está dizendo aqui que não pode ser admirado um cone, um lixinho e um cordão de isolamento. Gosto não se discute, mas que nós tenhamos o sentido das coisas para saber o que é arte e o que é lixo, não é? Isso em todas as áreas da vida, religião, raciocínios, cultura, tudo, eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse filtro. Para terminar, adoro esse pensamento de Maquiavel sobre o assunto. Ele diz assim: há 3 espécies de cérebros, olha que interessante. Uns entendem por si próprios, outros entendem, discernem o que esse primeiro que entende, entendeu. E existe o terceiro tipo de cérebro, aquele que não entende nada porque não faz o mínimo esforço para entender. E ele fala, os primeiros são cérebros excelentíssimos, os segundos são cérebros mais ou menos, e os terceiros são cérebros absolutamente inúteis. Então, que hoje a gente possa ter esse cuidado de olhar para a gente e saber se a gente está dentro ou fora da manada, com qualidade, vivendo a nossa espiritualidade dignamente, sabendo para onde se vai, sabendo o que se quer. Não é? Então, meus amores, espero que esse exemplo tenha sido valioso para você, assim como foi para mim. Desejo que até a próxima sexta-feira você tenha uma semana cheia de bênçãos, saúde e paz para você e sua família. Até lá, um beijo grande. Tchau.